É, amém. Senhor, eu queria que a gente orasse um pouco, né? Entregar o nosso governo de tudo ao Senhor. Submissão do nosso corpo, Senhor, da nossa alma, ao Teu Espírito Santo, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Tudo que for da nossa alma, Senhor, tudo que for sentimento, Senhor, humano, nós queremos dizer, Senhor, que caia por terra, Senhor. Não queremos ser levados, Senhor, por sentimentos, Senhor, por emoções, Senhor. Queremos verdadeiramente, Senhor, saber, Senhor, aquilo que Tu tens, Senhor, o Teu caminho, Senhor, e segui-lo, Senhor, racionalmente, Senhor, sabendo que é o melhor para nós, Senhor. Independente, Senhor, do que tem, Senhor, na estrada, Senhor, mas sabemos que aquele é o caminho, Senhor, porque Ele é o melhor, Senhor, para nós, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Senhor, hoje, Pai. Sim, Senhor, fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor, para Te ouvir, Senhor, essa tarde, Senhor. Por favor, Senhor. No nome de Jesus. Amém, irmãos. O Fernando começou a reunião hoje falando que justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor, né? A gente começou cantando essa música e ele falou que mesmo que eu não entenda, eles são justos e verdadeiros, né? Eu me lembrei de uma música antiga de Ludmilla que diz assim: calma, não te desespere a tua alma. Você chegou até aqui. Eu não te deixarei desistir. Porque em meio à crise Deus te sustenta. Nos sustenta e nos faz prosperar. O tempo da calamidade, ela não te alcançará. No meio da tempestade, a chuva só virá para abençoar. Calma. Não se desespere a tua alma. Por quê? Porque justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor, irmãos. Amém? Mesmo que nós não entendamos, eles são justos e verdadeiros. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar hoje com os irmãos uma palavra que Deus tem ministrado primeiramente ao meu coração. Alguns meses, Deus tem me feito fazer essa oração, e essa oração tem me feito refletir a respeito de alguns comportamentos meus, consequentemente também, né, alguns comportamentos da humanidade, dos humanos, enfim, da sociedade, né? E eu queria compartilhar hoje sobre o nosso eu, sobre a nossa vontade, sobre a glória de Deus, basicamente. Amém? Durante um tempo eu gostava muito de acompanhar basquete, né? Na verdade, basquete não. Eu digo que eu não gosto de basquete, mas eu gosto da NBA, porque a NBA não é basquete. Se a NBA é basquete, a NBB, que é a Liga Brasileira, desculpem, não é basquete, né? Então, assim, eu não gosto de basquete, mas gosto da NBA. E eu acompanhava a NBA por muito tempo. E uma coisa que eu achava assim fascinante nos jogos da NBA é que os times, né, os times ali americanos, eles tinham algo em comum, né? Eles tinham um objetivo em mente, onde cada jogador contribuía com o seu dom e os seus esforços para um objetivo maior, que era ganhar. Eu observava claramente que cada um tinha a sua função e dificilmente um time que tinha um grande atacante, um grande pivô, um grande armador, se não tiver um grande defensor, dificilmente, já aconteceu na história, mas esses times eles não se sagram campeões da liga, né? Para isso acontecer, os jogadores eles não podiam buscar uma carreira solo. Eles não podiam decidir jogar sós. Eles não podiam usar o sacrifício de todo um time para o seu próprio sucesso. Pelo contrário,
eles usavam o sacrifício do próprio time para se distanciar do sucesso pessoal, do sucesso próprio, né? E Deus me fez lembrar esses dias que assim acontece na nossa vida, né? O objetivo da nossa vida não é buscar a nossa própria glória. O objetivo da nossa vida não é buscar o mérito para nós. Na verdade, é tentar fazer com que a vida seja sobre nós. É jogar a felicidade para longe do nosso alcance, né? É difícil para a sociedade colocar esse tipo de pensamento, né? Porque a nossa sociedade ela não está ligada a esse pensamento. É um mundo egocêntrico. A gente vive num mundo que só pensa em si próprio, que destrói muito do que poderia ser bom, que destrói muito do que se pode alcançar quando a gente não busca a glória para nós mesmos, né? Se a gente parar para observar, muitos casamentos eles são arruinados porque um ou os dois, me arrisco a dizer que muitas vezes os dois estão focados em sua própria felicidade. Muitas vezes homens e mulheres sucedidos, muito bem-sucedidos, são arruinados pelo próprio sucesso, acreditando que eles não precisam da opinião de ninguém. Se acham acima de tudo e de todos, né? E para muitos, os problemas da vida, os muitos problemas que enfrentamos na vida se tornam maiores, porque acreditam que a vida é sobre eles mesmos, porque acreditam que a vida se trata apenas dele. Existe algo em nós que nos leva a querer nos colocar no centro de tudo, irmãos. Existe um sentimento que nós precisamos lutar contra ele, que quer fazer com que a gente se coloque no centro de todas as coisas. Se eu perguntasse aos irmãos hoje, quantos chegaram aqui com lutas, quantos chegaram aqui com tribulações, eu tenho um sentimento que a maioria diria que sim. Afinal de contas, a vida, nós passamos por aflições, mas Jesus disse para a gente ter bom ânimo, né? Porque Ele venceu o mundo, né? Mas eu posso afirmar que esse sentimento de querer nos colocar no centro de tudo e achar que tudo é sobre nós, isso só faz complicar as coisas, né? E eu fico me perguntando, né? Por que existe algo tão dentro de nós de querer sempre ser sobre a gente, de querer sempre achar que tudo gira ao nosso redor, ou de achar que os nossos problemas são os maiores, né? E eu me lembrei um pouco da história da ciência, né? E parece assim uma coisa surreal, irmãos, mas até 1543, até o surgimento de um astrônomo chamado Nicolau Copérnico, em 1543, os seres humanos viviam algo centralizador. Eles colocavam o braço em volta dos filhos, apontavam para o céu à noite e diziam com propriedade aos seus filhos: olha só, o universo gira ao nosso redor. Os seres humanos achavam que eram o centro da roda planetária. Achavam que a Terra era o centro de tudo e todos os astros giravam ao nosso redor. Não é à toa, irmãos, que nós achamos que somos o centro de tudo. Foi sempre assim, né? Então, nós temos ideia, desde o século II, das ideias de um filósofo chamado Ptolomeu, desde aquela época. Se você colocasse um mapa estelar aqui, nós iríamos colocar um alfinete no centro do mapa e dizer que ali se encontrava a Terra, o centro de tudo. Até que veio um astrônomo chamado Nicolau, mais conhecido como Copérnico, porque eu já conversei tanto sobre ele que às vezes eu acho que eu sou próximo a ele, mas o nome dele é Copérnico, né? Disse que, espera aí, começou a se fazer perguntas, né? E ele perguntou assim: alguém pode me dizer por que as estações mudam? Por que algumas estrelas aparecem durante o dia e outras à noite, né? Todas essas perguntas fizeram ele apontar o dedo para o Sol e dizer: contemplem o centro do sistema solar. A Terra não é o centro de tudo, irmãos. Durante muito tempo, durante por mais de meio século, tá certo?
Quando Galileu compartilhou da mesma opinião alguns anos atrás, ele foi rechaçado e exilado. Galileu foi o primeiro homem a ter a ideia de apontar um telescópio para o céu. E quando ele levantou essa ideia de que nós não éramos o centro de tudo, o orgulho da humanidade fez com que ele fosse rechaçado e exilado durante muitos anos na Itália. Para os seres humanos, irmãos, deixar de ser o centro do mapa era se sentir rebaixado. As pessoas, elas não lidavam bem com relaxamento naquela época. Não lidavam bem com rebaixamento naquela época. Entender que o sol era o centro era um rebaixamento. A verdade é que nós ainda não lidamos muito bem com isso. Quando a gente pensa que nós fomos rebaixados, nos sentimos rebaixados, a gente não lida bem com isso, né? Então, Deus começou a falar no meu coração que o que Copérnico fez pela Terra, Deus faz por nossa alma, irmãos. Quando Copérnico disse que a Terra não é do centro de tudo, quando Deus nos diz que nós não somos o centro de tudo, a mesma coisa Ele está fazendo pela nossa alma. Ele dá a tapa nos nossos ombros e diz: olha para o Filho, olha para Jesus, contemplem o centro de tudo. Existe um lugar, irmãos, que não é nosso, mas que nos traz paz, que coloca a nossa alma no lugar, que é contemplar o centro de tudo, Jesus. Lá em Efésios 1, versículo 20, a partir do 20, Paulo disse da seguinte forma: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós estamos sobre o cabeça que é Cristo, nós estamos sobre a centralidade que é de Cristo. Nós somos estrelas menores, irmãos. Nós somos amadas, nós somos estrelas apreciadas, mas não somos centrais. Nós somos menores. Contrariando o que Ptolomeu disse, contrariando o Ptolomeu que existe em nós, que diz que nós somos o centro de tudo, o mundo não gira ao nosso redor. Mas podemos pensar, né? Como acabar com esse egocentrismo, com essa vontade da nossa alma de ser o centro de tudo. Paulo nos deu um caminho. Ele disse lá em 2 Coríntios 3,18 assim. Em 2 Coríntios 3,18 ele disse: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Contemplar, irmãos, a Jesus, contemplar o Senhor nos muda, e assim coloca a nossa alma no devido lugar e nos faz descobrir que nós não somos o centro do universo e que o mundo não gira ao nosso redor. Esse versículo de Coríntios fala, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ele me lembra, e tem me lembrado, um pequeno trecho da vida de Moisés, que é relatada lá no livro de Êxodo, que muito pode nos ajudar nessa descoberta de que o melhor lugar é não sermos o centro e de que é melhor que tudo não gire ao nosso redor. Lá em Êxodo 33, 12, a partir do 12, né? Eu vou ler até o 18 por enquanto. E eu vou ler a partir de agora na NVI, tá?
E aí fala sobre uma conversa de Moisés com Deus, né? E a partir do 12 disse assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, Senhor, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor a Moisés, eu mesmo o acompanharei. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés faz uma declaração linda, irmãos. Moisés diz assim, se não fores conosco, por favor, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se tu não estiver conosco? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E aí o Senhor fala para Moisés algo que eu queria que a gente pensasse, que Ele está dizendo para nós hoje. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu conheço pelo nome. Irmãos, o Senhor disse a Moisés assim, farei o que me pede. Quando eu vejo isso me faz perceber, nos faz perceber que Moisés, ele tinha a atenção de Deus, irmãos. Deus ouvia as preces de Moisés. Até que Deus diz assim, farei o que me pede. E aí eu me pergunto, que pedido Moisés fará? Se a gente não soubesse o que está no versículo 18. Que pedido Moisés farás? E eu tenho me perguntado, que pedido eu teria feito? E eu pergunto a todos nós hoje, que pedido nós faríamos se o Senhor nos dissesse, farei o que me pede? Nós não somos o centro de tudo, irmãos. Eu confesso a vocês que, enquanto eu escrevi essa palavra, tentando me colocar no lugar de Moisés, eu pensei que eu talvez tivesse dito assim, Senhor, você poderia transformar essas pessoas, no caso o povo de Israel, que Moisés liderava, em ovelhas. Por que ovelhas, né? Apenas alguns meses antes, se a gente ler a história de Moisés, ele estava naquele mesmo deserto, perto daquela mesma montanha, cuidando de um rebanho. Que diferença agora que ele está, né? Onde é que ele está? As ovelhas não faziam exigências a ele em um deserto, não zombavam das bênçãos que Deus estava derramando, e o povo de Israel estava fazendo isso. As ovelhas, certamente, não esculpiam um bezerro em ouro e nem pediam para voltar para o Egito. Se eu fosse Moisés, eu também poderia ter dito assim, Senhor, será que podes me enviar para Canaã? Será que podes me colocar lá em Canaã, Senhor? Mas não foi isso que Moisés disse, irmãos. O versículo 18 diz que Moisés respondeu, quando Deus disse, farei o que me pede, ele disse assim, peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Ele disse, peço-te, Senhor, que me mostre a tua glória. Irmãos, Moisés, mais do que ninguém ali, mais do que ninguém, sabia tudo que Deus podia fazer. Se a gente voltar ao livro de Êxodo, a gente vai ver que Moisés e aquele povo viu Deus transformar o mar vermelho em um tapete vermelho. Viu o maná cair do céu, as cordonizes debandarem, da rocha jorrou água. Deus moveu montanhas. De fato, ele moveu o próprio Monte Sinai, onde Moisés ficou. Quando Deus falou, o Sinai tremeu, assim como os joelhos de Moisés. Moisés sabia
tudo o que Deus podia fazer. E eu ainda diria pior. Ele sabia o que aquelas pessoas que estavam com ele estavam propensas a fazer. Ele viu, depois de tudo que Deus fez, aquelas pessoas levantarem e adorarem o bezerro de ouro. Mas Moisés precisava de mais um pedido. E ele diz ao Senhor: peço-te que me mostre a tua glória. Irmãos, talvez a situação que Moisés estava vivendo seja semelhante à situação que eu tenho vivido. Seja semelhante à situação que nós temos vivido. Eu creio que nós temos experimentado grandes milagres do Senhor em nossas vidas. Seja na mente, seja no corpo, seja na nossa casa, seja de coisas que nós nem imaginamos. Mas será que a gente tem pedido ao Senhor que Ele mostre a glória dEle naquelas situações em que nós não vemos mais solução? E Deus tem me perguntado, o que é que eu tenho enfrentado? Eu tenho enfrentado uma crise financeira, uma doença, problemas conjugais, desânimo, um sentimento de derrota. E eu tenho me perguntado constantemente, será que diante de um contexto de grande tribulação, será que diante dos desafios do dia, será que diante daquelas situações que eu não consigo mais resolver com as minhas próprias mãos, eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu te peço que me mostre a tua glória. Irmãos, quando o nosso desejo mais profundo, quando o desejo mais profundo do nosso coração não é um favor que Deus pode nos fazer, não é algo material que Deus possa nos dar, mas é o próprio Deus em nós. É o próprio Deus caminhando conosco. Eu creio que a gente cruza um limiar. Eu vou repetir. Quando o nosso desejo mais profundo não é algo de Deus, nenhum favor vindo dele, mas o próprio Deus, cruzamos um limiar. Porque o segredo da vida, irmãos, é menos foco em nós, mais foco em Deus. É menos sobre mim, mais sobre Ele. Eu sinto que quando Moisés diz assim, peço-te que me mostre a tua glória. Isso sou eu imaginando, eu sinto como se ele estivesse dizendo assim, Deus, por favor, Deus, flexiona o teu bíceps aí, por favor. Deixa eu ver o S do verdadeiro Superman que tem no teu peito. Deixa eu ver tua proeminência, sua excelência de parar o coração, de tremer o chão. Irmãos, a gente precisa esquecer o dinheiro, precisa esquecer o poder que é dado a homens, esquecer a juventude, deixar tudo para trás, irmãos. Eu posso viver, eu tenho certeza que eu posso viver num corpo que envelhece, mas eu não posso viver sem Deus. A gente precisa dizer a Deus assim, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero mais, Deus. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero ver mais da tua glória. Eu posso viver, irmãos. Apesar de eu achar que não é o que Deus quer. Mas eu posso viver com os joelhos ruins. Mas eu não posso viver sem Deus. Eu quero mais, Deus. Eu quero dizer, Senhor, eu quero ver a tua glória. Amém. E Deus respondeu a Moisés assim, né? No versículo 19, né, de Êxodo 33, e Deus responde assim, diante de você farei passar toda a minha glória, toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Deus é glorioso, irmãos. Ele é muito glorioso. E quando Deus passa e Moisés desce para estar ali com o povo, existe um grande impacto na vida daqueles que estavam, né?
Lá em Coríntios 3:7 diz que, lá em 2 Coríntios 3:7 diz que quando ele desceu das montanhas, na parte A, os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Irmãos, olha, eu vou falar, viu? Eu sou uma pessoa, às vezes, muito expressiva nas minhas emoções. Assim, quando eu estou triste, eu acho que as pessoas percebem, sabe? Acho que tem gente que sabe disfarçar melhor. Eu não sou essa pessoa, tá? Apesar de eu tentar constantemente. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. É possível, se a gente pedir, diante de qualquer situação, para ver a glória de Deus, é possível que, independente do que estejamos vivendo, independente do que estejamos passando, as pessoas possam ver o resplendor da glória dele através de nós. Eu creio nessa palavra. Eu creio que eu, Rafa, preciso pedir ainda mais ao Senhor, diante das tribulações, diante das situações assim, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor. Amém. E está escrito, né, que testemunhas viram que não havia raiva em seus lábios, ou preocupação em seus olhos. Eles viram a glória de Deus no rosto de Moisés. Aí eu pergunto para vocês, ele tinha razão para ter raiva? Ele tinha motivo para ter preocupações? Claro que sim, irmãos. Muitas vezes nós temos. Afinal de contas, vários desafios esperavam Moisés. Um deserto e 40 anos de grandes desafios. Mas depois que ele desceu dali, ele tinha experimentado um triz da glória de Deus. E ele pôde enfrentar todas as situações. E Deus tem me dito, o pedido de Moisés pode ser o seu, Rafa. Será que a gente pode dizer ao Senhor assim, Deus, eu sei que o pedido de Moisés pode ser o meu. Eu tenho convicção, irmãos, que eu e vocês precisamos do que Moisés precisou. Uma espiada na glória de Deus. Eu tenho certeza que essa visão pode transformar os nossos rostos, a nossa forma de enxergar as tribulações da vida para sempre. Por isso a gente pode dizer ao Senhor, hoje e todos os dias, na hora da angústia, dizer, Senhor, peço-te que me mostre a tua glória. Às vezes, sabe, irmãos, a gente está aqui e a gente diz assim, diga ao Senhor, peço-te que me mostre a tua glória. Eu creio que isso tem um grande impacto, sabe? Mas às vezes na hora da angústia, às vezes na hora da aflição, às vezes na hora da dor, a gente não lembra de dizer, né? Então eu queria estimular a igreja, de quando sair daqui, que se sentia angustiado, ou voltar para o mundo, entre aspas, real, que a gente lembre de dizer assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero que o meu rosto seja transformado. Amém. Irmãos, procurar a glória de Deus é sair do centro, é tirar o Ptolomeu que existe em nós, é deixar Cristo, o centro de tudo, ser glorificado através de nós. É deixar o Espírito Santo nos mover diante de qualquer diversidade. E ainda mais, é ser completamente irradiado, a ponto que todos possam perceber que nós somos espelhos dele, como lemos no livro de Coríntios. Procurar, irmãos, a glória de Deus é orar incessantemente. Procurar a glória de Deus é substituir o ar pesado das tribulações que estão ao nosso redor pelo ar pesado da presença do Senhor. É fazer com que esse ar se misture com toda a sua majestade. É abrir as cortinas do céu e deixar a sua natureza fluir através dela, dizendo, Deus, mostre-nos Deus. Deus,
Se mostra para nós, Senhor. Eu quero ver a Tua glória, irmãos. Será que às vezes diante do ar pesado, das emoções, das tribulações, do dia a dia, será que a gente tem orado, como eu disse, buscando a glória de Deus? Será que a gente tem buscado fazer essa substituição? Eu preciso crescer nisso, irmãos. Eu preciso crescer nisso. Mas eu sei que uma vez eu escutei, alguém falou aqui que isso é como fazer exercício físico, né? Na primeira semana, você vai uma vez. Na segunda semana, você continua indo uma vez. Na terceira, você sobe para 3. Aí na quarta, você esmorece. Mas você decide permanecer. E quando você vê, se torna algo rotineiro e corriqueiro na nossa rotina. Todos os dias fazer exercícios. Então, clamar ao Senhor todos os dias, incessantemente, orando em todo o tempo no Espírito, pode se tornar um exercício diário nas nossas vidas. Amém? Irmãos, pedir para ver a glória de Deus é pedir para ver Deus como um todo. A glória de Deus, ela carrega o peso dos seus atributos. Quando a gente pede para ver a glória de Deus, nós estamos vendo o seu amor, o seu caráter, sua força. Todas essas coisas são manifestas aos nossos olhos, né? Davi celebrou a glória de Deus lá em Salmos 29, a partir do 1 até o 11. Eu queria que a gente lesse esse texto juntos, que fala sobre as verdades do Senhor. Salmo 29, 1, diz assim, a partir do 1 até o 11, ele fala que atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. E nós dizemos, peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória, o teu amor, o teu caráter e a tua força. A palavra, Senhor, a palavra glória, irmãos, para os hebreus, vem de uma palavra que significa pesado, significa de peso ou importante. Portanto, a glória de Deus celebra seu significado. A glória de Deus celebra sua excepcionalidade. A glória de Deus celebra quão importante Ele é. É por isso que Moisés disse lá em Êxodo 15, 11, ele pregou assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Quando pensamos na glória de Deus, pensamos em proeminência. E quando pensamos em proeminências, pensamos em prioridade. Porque a glória de Deus é a prioridade de Deus, irmãos. Então, quando pedimos para ver a glória de Deus,
nós estamos pedindo para ver a prioridade dele. Ele disse para Moisés assim, lá em Levítico 10:13, ele disse assim: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Irmãos, a gente pode nos perguntar, eu já me fiz essa pergunta, coloquei uma lista de perguntas aqui que eu já me fiz. Por que ele endureceu o coração por que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Ele disse assim: então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Lá em Êxodo 14:4 diz assim: todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. A gente pode se perguntar por que os céus existem. Lá no Salmo 19:1 diz assim: os céus existem, pois declaram a glória de Deus. Amém? Porque Deus escolheu os israelitas. Isaías 43:7 diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. A gente pode se perguntar por que as pessoas lutam, por que as pessoas passam por lutas. E Deus responde lá em Isaías 48:10 e 11: eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. O Salmo 50:15 diz assim: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Isaías 43:12, ele disse: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Isaías 63:14 diz assim: guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Eu vou passar as referências de novo, tá? Isaías 48:10 e 11, Salmo 50:15, Isaías 43:12 e Isaías 63:14, que eu queria ler de novo. Ele diz assim: guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Cada ato do céu revela a glória de Deus. Cada ato de Jesus, irmãos, fez o mesmo. O escritor de Hebreus diz lá em Hebreus 1:3 que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Lá em João 12, 27 e 28, na noite anterior à crucificação de Jesus, o escritor de João, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 27 e 28, diz que Jesus falou assim: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, me salva desta hora. E logo depois ele diz: não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. A glória de Deus, irmãos, é a prioridade de Deus. Quando pedimos para ver a glória de Deus, estamos pedindo a prioridade de Deus. Amém? Lá em Romanos 15, versículo 8 e 9, diz assim, Paulo falando diz assim, né? Pois eu lhes digo que Cristo se tornou o servo dos que são da circuncisão, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Isso somos nós sendo incluídos naquele, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Nós te glorificamos por isso. Amém. Irmãos, quando a gente olha o mundo, né, ao nosso redor, a gente vai para o trabalho, a gente sai na rua, a gente pega um ônibus, a gente vai na padaria, a gente vê que as pessoas estão mergulhadas em um mar de raiva,
em um mar de desprezo, um mar de culpa. Às vezes tem pessoas que desprezam os outros porque se sentem culpadas. Às vezes tem pessoas que têm atitudes de raiva com os outros porque se sentem culpadas. As pessoas estão mergulhadas nisso, irmãos. É muito fácil a gente concluir que essa vida ela não está funcionando. Que as pessoas estão afundando rapidamente. Mas eu tenho certeza que Deus pode nos salvar. E apenas uma mensagem importa, a dele. Nós precisamos, irmãos, eu botei aqui em negrito, nós precisamos ver a glória de Deus. Nós precisamos ser agentes para que outros vejam a glória dele. Irmãos, a gente sabe que Deus não tem problemas de ego, né? Nós temos, mas ele não. Ele não revela a própria glória dele para o seu próprio bem. Nós que precisamos testemunhá-la para o nosso próprio bem. Amém. Deus não revela a glória dele para o seu próprio bem, porque ele vai continuar sendo Deus, se a glória dele for revelada ou não. Mas nós, quando testemunhamos ela, quando abrimos a nossa boca e falamos das maravilhas que ele fez, isso é para o nosso próprio bem. Precisamos de uma mão forte para nos puxar para dentro de um barco seguro. E uma vez que estivermos embarcados, o que se torna a nossa prioridade, irmãos? Uma vez que embarcamos no barco de Deus, no barco daqueles que foram imersos e ressuscitaram com Cristo, o que se torna a nossa prioridade? A resposta é simples, irmãos. A nossa prioridade é promover a Deus. É declarar a proeminência dele ao mundo, dizer assim, olha, há um barco forte aqui, tem um piloto muito habilidoso, um capitão muito habilidoso, nós vamos te resgatar. E nesse barco, os passageiros não promovem a si mesmos, mas sim ao capitão. Nesse barco, os passageiros promovem a glória de Deus e dão glória a Ele. Como diz lá no Salmo 15:11, como diz lá no Salmo 115:1, ele diz assim, Salmo 115:1, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Em 2 Coríntios 10:17, um pequeno trecho, ele diz assim, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. O ar que eu acabei de tomar para ler a última frase, eu tenho certeza que ele foi concedido a mim por uma razão, para que eu possa, em outro momento, contemplar a glória do Senhor. Assim como está lá em 2 Coríntios 3:18. Deus acordou, irmãos. Deus me acordou esta manhã. Deus nos acordou essa manhã com um único motivo, com um único propósito. Independente da tribulação, independente da situação, independente de onde estamos afundados, eu creio que Ele vai nos livrar disso, que Ele pode nos livrar disso. Mas enquanto estamos passando por ela, nós precisamos e devemos dizer o que está escrito lá em 1 Crônicas 16:24. 1 Crônicas 16:24. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas, grandes maravilhas nas nossas vidas. Basta a gente desviar o olhar daquelas coisas que faz olhar só para eu, e dizer assim, Senhor, eu quero ver a Tua glória nas demais coisas e nessas coisas. Amém. Lá em Romanos 11:36, texto muito conhecido, foi o texto do nosso casamento, né? Diz assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
1 Coríntios 8, 6. Paulo também disse assim. 1 Coríntios 8, 6 diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de que vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vivemos para Cristo, irmãos. Vivemos para anunciar a glória dele. Amém? Irmãos, assim, eu queria deixar claro, né, que eu não estou dizendo de forma alguma que a gente não pode pedir nada ao Senhor. Então, Rafa está dizendo que a gente só pode pedir para ver a glória de Deus. Não, de jeito nenhum. Assim, é claro que nós podemos pedir ao Senhor, irmãos. Afinal de contas, né, qual é o pai que não quer ouvir o pedido dos seus filhos, né? Eu tenho certeza que quando Maria começar a falar, né, vai ser um prazer para mim ouvir os pedidos dela. Eu não vou realizar todos, né? Mas vai ser um prazer ouvi-los, né? Ela já faz até alguns pedidos e a gente às vezes não realiza, né? Ultimamente ela não tem pedido, mas tem ido direto aos sapatos, né? A gente já pegou ela lambendo as sandálias algumas vezes. Mas certamente será um prazer ouvir os pedidos dela. Mas eu não vou realizar todos, né? A palavra fala que os nossos pedidos, eles não devem estar sempre centrados em nós. Tiago 4,3 diz que nós pedimos. Essa palavra foi uma palavra, irmãos, que mudou a minha forma de pedir na juventude. Mudou a minha forma de pedir na juventude ao Senhor. Eu creio que essa palavra foi quando eu entendi ela verdadeiramente. Foi quando Deus começou a falar para mim a respeito, há muitos anos atrás, dessa passagem de Êxodo, que Moisés diz: peço-te que me mostre a tua glória, né? Lá em Tiago 4,3, ele disse assim: pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjarem em seus prazeres. Só pedem para o seu próprio bem. Só pedem com o Ptolomeu que existe dentro de nós. Nós precisamos pedir para ver a glória de Deus, principalmente nas situações mais adversas, irmãos. Irmãos, eu tenho algumas lutas na vida, como todos nós temos, né? E algumas delas eu sinto que eu não tenho mais o que fazer. Eu sinto que eu já me submeti, eu sinto que eu já orei, que eu já clamei. Eu sinto que eu não tenho mais... Fugiu do meu... Eu não tenho mais... As minhas mãos não podem mais resolver. Mas Deus tem me dito para nessas situações clamar, dizendo assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Quando eu estava preparando essa palavra, eu senti fortemente que muitos irmãos se sentem assim às vezes. Muitos irmãos vivem situações na vida que sabem que humanamente, com as mãos humanas, com a mente humana, já não tem mais solução. E eu queria conclamar assim à igreja que hoje, mas todos os dias, dissesse ao Senhor: Senhor, eu peço para que tu mostres a tua glória nessa situação. Amém. Vamos deixar, irmãos, o Pai fazer os nossos rostos brilharem. Mesmo diante da tristeza do momento. Eu sei que eu já estou terminando, né? E talvez, né, alguns de nós, né, estejam esperando que eu tenha uma receita de bolo aqui para compartilhar, né? Dizendo assim: nós vamos fazer isso, 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 isso e isso. Tópico 1, faça isso, tal versículo. Tópico 2, faça isso, tal versículo. Eu não tenho essa receita, irmãos. Por mais que eu tenha uma cabeça cartesiana, por mais que se você olhar as notas do meu celular, existem vários tópicos de algumas tarefas que eu tenho. Por mais que eu adore enumerar as coisas, para ir sentindo muitas vezes como eu tenho evoluído naquela
determinada situação, até chegar no tópico final e dar aquele tique. Dessa vez eu não tenho. Eu não tenho. Mas eu tenho certeza. E eu tenho vivido isso, que tem sido maravilhoso. Tem sido algo assim que me faz descansar. Dizer ao Senhor, enquanto eu oro, Senhor, nessa situação da minha vida, eu quero ver a Tua glória, Senhor. Eu quero ver o Teu amor. Eu quero ver a Tua força, Senhor. Eu quero ver a Tua proeminência, Senhor. E eu me lembrei de uma música que, na verdade, como diz Paulinho, né? Existem músicas que... Eu não sei se essa vai ser cantada no céu, porque eu acho que nós vamos nos sentir assim no céu. Ela não vai ser cantada porque vai ser o nosso sentimento lá. Porque nós vamos olhar para Ele. E lá nós veremos de fato a glória dEle, né? E essa música é de Marcos Witt. E eu queria que a gente terminasse hoje essa palavra, né? Que fala sobre pedir para ver a glória de Deus em todas as situações, inclusive naquelas que a gente não vê mais solução. Essa música, ela fala para mim que essa música, tu consegue botar ela só para eu, por favor? Essa música fala que os olhos do Senhor nos revelam que nada podemos esconder dele, né? Que quando a gente olha para Ele, a gente é cheio de uma paz que não tem explicação, irmãos. E eu sei que a gente pode ver essa glória que existe nos olhos do Senhor. E tudo que a gente tem escondido, aqueles sentimentos mais profundos, aquele sentimento que às vezes com os lábios a gente expressa o contrário, mas não é o que a gente sente. Deus sabe. Mas quando a gente pedir para ver a glória dele, a gente vai ver que a gente não pode mais esconder. E que sem ele nós não somos nada. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, porque quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, porque quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Deus colocou no meu coração diferentemente do que a gente faz aqui ao final das ministrações, quando quem está coordenando traz alguma consideração sobre aquilo que foi dito, o Senhor colocou no meu coração o desejo de chamar 2 irmãos e irmãs para dizerem o que o Senhor falou com você. Não é para reministrar, né? Não é para pregar de novo, não é para dizer o que ouviu, mas aquilo que o Senhor falou com você, de maneira objetiva, prática, uma situação que está vivendo, por exemplo, e aí o Senhor falou para você fazer alguma coisa diferente. Então, por favor, vem aqui. Eu creio que o Senhor falou com pelo menos mais alguém. Venha, minha irmã, pode vir. O que o Senhor falou com você? Boa tarde, boa noite, eu acho, né? Não sei que horas são. Mas essa palavra o Senhor vem falando comigo há algum tempo. Ouvi a ministração de um irmão, o Jamê, e ele fala sobre visão. Que o Senhor abra os nossos olhos. E desde lá eu tenho orado, Senhor, dá-me a tua visão. Que a nossa visão é uma e a visão dele é outra. E enquanto o Rafael falava, eu comentei com o Alexandre, mostra-nos a tua glória. E tem o texto que fala que a terra está cheia da glória de Deus. Isso é uma verdade? O que vocês acham? Pode discordar, por favor. Se ele falou que a terra contaminada com a queda do homem está cheia, meu Deus, imagina quando não teve a queda. Está, o verbo ali está no presente, não é que esteve antes da queda, aí com a queda ele retirou a glória porque não podia ficar o pecado e a glória dele. É tanta abundância de glória, que a terra está cheia,
está cheia. Então eu falei assim para o Alexandre, eu entendi, e Moisés fala, mostra-me a tua glória. E Deus fala, vá para a penha, vá para a rocha. Nós só vemos a glória em Jesus, a rocha é Jesus. Fora de Jesus não vemos a glória. O homem natural não vê a glória. Mas quando estamos em Jesus, quando Moisés foi para a penha, foi para a rocha, ele viu. Quando estamos em Jesus, vemos. Então a minha oração é, mostra-me a tua glória, mas a minha oração, abre os meus olhos. Porque a glória já está aí. Ele está aí. Não tenho que pedir para Ele vir. Não tenho. É claro que eu falo, Senhor, venha na minha vida, mas Ele já está aí. Abre os meus olhos para que eu veja a tua glória. A terra está cheia, 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 cheia da sua glória. Na congregação dos santos, na natureza, no ar. Quando eu deito e logo eu pego no sono, porque Ele me faz repousar tranquila, é a glória de Deus que me faz deitar e repousar. Não tem outra coisa, queridos, não tem. No começo estávamos falando sobre o medo, e eu comecei a pôr nome nos medos, né? Porque medo é um negócio assim tão abstrato. O que é medo? Medo de cachorro doido, medo de pitbull bravo na rua. Isso é medo. Mas o medo do amanhã, o medo que meu casamento não está bom, o que eu faço? O medo de não casar. O medo, o que eu faço com os filhos? Nesse mundo do avesso. Gente, eu sou nova, vai. Não vem com esse papo que eu já fiquei velha. Você é velha, Luísa? Nem eu. Gente, mas esse... Hã? Então, mas olhando para a situação hoje... Jesus não está do avesso, de ponta cabeça e mais alguma coisa. Então, como criar filhos nesse tempo é um medo. E medo de não ter filhos para criar nesse horror. Tem medo dos filhos, né? Quem tem filho já tem o medo que estou criando aqui. E medo de não tê-los. Meu Deus, quanto medo. Mas a terra está cheia da sua glória. Se nós entrarmos na rocha, e a rocha é Jesus, e Deus manda Moisés, vá para a rocha. Fora dela você não vê. Fora dela você não vai me ver. Se entramos em Jesus, vemos a sua glória. Então a minha oração é, mostra a tua glória, mas Senhor, abre os meus olhos. Né? Porque é como o Rafa parece que falou em algum momento, de tirarmos os olhos das coisas naturais, e elas estão aí, e o mundo está passando, as coisas estão tão rápidas. A semana passada, notícia velha. E amanhã vai ter outra. Mas na semana passada o Senhor estava comigo. Amanhã Ele vai estar. O ano que vem, que eu não sei o que vai acontecer, Ele vai estar no ano que vem. Ele vai estar no amanhã, Ele está hoje. Ele está, Ele é. E a glória está... A terra está cheia da sua glória. E imagina que abundância de glória é essa, hein? Para essa terra terrível, para esse mundo caos, ainda a terra está cheia da sua glória. Desculpa, será que eu preguei? Como as águas cobrem o mar, diz a palavra. É abundância de glória mesmo. Vem, Lequinho. Aleluia. Salmo 19, que Rafa falou aqui, o início do Salmo engrandece e fala que do Senhor, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o final do Salmo enche os nossos corações. Davi termina o Salmo dizendo: quem pode entender os seus erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim mesmo. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração,
perante a tua face, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Só diante da presença do Senhor, só nos humilhando diante dele, só buscando a sua face, só buscando a sua glória, é que iremos olhar para dentro de nós mesmos e vermos que somos soberbos, somos egoístas, achamos que somos o centro da terra. Mas quando chegamos próximos da sua glória, ele nos revela e mostra que nós somos pequenos e que precisamos dele, precisamos da sua glória. Em meio a toda esse egoísmo, essa soberba, e essa é a oração que eu faço também, Rafa, todos os dias. Senhor, me livra da minha soberba, me livra de achar que eu sou melhor, me livra de achar que eu já consegui, eu já alcancei. Me purifica dos erros até daqueles que me são ocultos, aqueles que eu não conheço. Lava o meu coração, limpa o meu coração. Eu só consigo ver quem eu sou quando eu me aproximo do Senhor. É como se Ele fosse botando um holofote, uma luz, a glória dEle vai mostrando, revelando realmente quem eu sou. E ali você não consegue ficar em pé. Ali o Senhor te derruba qualquer pessoa, rei, governador, qualquer pessoa, ela é jogada no chão, porque a glória de Deus, ela inunda, ela purifica, ela santifica e mostra o quanto nós somos pequenos e muitas vezes queremos nos assenhorar, queremos nos tornar senhor de alguma coisa. Mostra, Senhor, a tua glória, para que eu não me assoberbe, para que eu não ache que sou melhor, porque só é lugar para um Senhor, é o Rei da Glória. E abre os meus olhos para que eu enxergue. Amém?